Vou te mostrar dois problemas que você pode resolver, pode acontecer com você durante a resolução da prova e aprender física com contexto, que é o que é cobrado. Então é o seguinte, a ideia é aprender o conceito de velocidade média, que é cobrado em prova, utilizando uma cena de um anime específico que é de Hunter vs Hunter. Então vamos olhar primeiro essa cena. A cena é o seguinte. A cena que eu vou passar aqui vai ser o seguinte. A cena é essa aqui, tá? Então, isso é uma cena de um episódio de um anime chamado Hunter vs Hunter, onde uma das suas provas, o pessoal tá correndo de um local a outro, sem saber a distância ou deslocamento e por quanto tempo. Aí, se você já acompanhou esse desenho, ou anime, você escolhe, você vai perceber que essa prova é muito longa, muito exaustiva. Aí eu fui pesquisar na internet qual é a distância que o pessoal corre. Então, esse pessoal vai correr durante a prova e o valor certo dessa prova que eu precisei são, em média, o pessoal correu 80 quilômetros em 6 horas. Aí a pergunta é, 80 quilômetros em 6 horas dá quanto? Então, 80 quilômetros em 6 horas é literalmente o que é que o pessoal fez. Saiu de um ponto a outro, certo? Por exemplo, assim. Aonde isso aqui é o ponto de partida, que a gente vai chamar de A. Isso aqui é o ponto do destino final, que é B. No desenho, a gente sabe que isso foi em 80 quilômetros. E a distância percorrida nisso foi de 6 horas. Aí beleza. Como é que calcula a velocidade média? Velocidade média ou velocidade? Velocidade vai ser quanto ele percorreu, os 80 km, dividido pelo tempo. Quanto tempo eles correram? 6 horas. Aí agora faz o quê? Faz a conta. 80 dividido por 6. 8 por 6 dá 1. 8 menos 6, 2. Aí beleza, vamos lá. Aí desce o 0. 20 por 6 dá 3. Isso aqui dá 18. Aí isso é menor do que isso. Aí você coloca uma vírgula e aparece um 0. Aí dá 20. Aí 20 por 6 dá 3. Aí isso aqui vai ficar assim direto. Então a velocidade deles, a velocidade que eles conseguiram foi de 13,3 quilômetros por hora. Beleza. Só que tem um detalhe. O detalhezinho que é o seguinte, é que quando você vai observar esses problemas assim, quando você vai observar esses problemas, você vai ver que o pessoal normalmente pede para calcular a velocidade em metros por segundo. As alternativas estão em metros por segundo. Então você tem que entender como é que converte de quilômetros por hora para metros por segundo. Que isso que é o diferencial, porque a galera faz igual um robô automático, mas se tiver algum detalhe, esse é um dos problemas que eu tinha falado no começo da introdução. O outro segundo é que você não pode dar bobeira quando for fazer quando você for pegar isso aí e fazer a divisão. Pegar 13,3 e dividir por 3,6. Aí quando você faz essa conta, que é 13,3 dividido por 3,6, por que divide? Porque a gente aprende que quando temos uma coisa em quilômetros por hora, eu quero passar para metro por segundo, eu pego esse valor e divido por 3,6. Então, dividindo 13,3 dividindo por 3,6 dá 3,69. A gente arredonda para 3,7.
Então, a velocidade do pessoal correndo durante a prova aí é de 3,7 metros por segundo. Agora, imagina você na seguinte situação, que é onde eles estão. Que é o seguinte, você correr por uma distância que você não sabe, por um tempo razoável, 8 horas, e correndo a essa velocidade. Se você perceber, isso é uma velocidade muito, muito, muito alta. Então, ó. Então, no exame Hunter versus Hunter, a gente conseguiu calcular a velocidade média que os personagens, durante essa corrida, realizaram. E com isso a gente também entendeu o conceito de velocidade e tirou a dúvida em relação ao fator de conversão de quilômetros por hora para metros por segundo. Se isso for interessante para você, você segue para as próximas aulas. Então, até logo.